Quem está feliz dá glória a Jesus. Quem quer mais fogo na tua vida? Hoje Deus vai pegar aqui pessoas aqui, hein? Fala, me pega, Jesus. Fala, me acerta, Senhor. Preciso de ti. Hoje nós vamos começar, a partir de toda essa semana, toda segunda-feira, a série de libertação e restauração aqui, toda segunda-feira, amém? E nós vamos estar trabalhando com o módulo restauração e reconciliação. E nós vamos estar trabalhando com matéria de libertação e ajudando você a alcançar a sua libertação. Amém? Dá um pouquinho de retorno para mim, por gentileza. Abre sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Glória a Jesus. Quem já tem frequentado aqui mais de 2 meses? Mais de 2 meses. Bem mais de 2 meses, né? Muita gente, né? Menos de um mês. Um mês. Ok. Bom, nós estamos tomando... Nossos irmãos também estão nos visitando. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Pela primeira vez. Deixa eu ver, tem uns irmãos aqui. Estamos todos junto com o Senhor, né? Com o irmão aqui. Esqueci seu nome. Rafael. Evangelista, né, velho? Evangelista Rafael. Os irmãos estão todos juntos, sejam bem-vindos. O que a igreja diz? Em nome e volte, porque essa igreja está aprendendo a amar vocês. Amém? Cumprimentos os irmãos, cumprimentos os irmãos. A Levita, manda ver que a pauta rapidinho. Quem achou? Filipenses capítulo 1, versículo 13. Quem achou? Quem achou? Colossenses 13, desculpa. Colossenses 1, 13. Quem achou? Hoje nós vamos trabalhar com pauta de libertação aqui, tá bom, irmãos? Quem veio para ser liberto? Todos nós, né? Fala, todos nós precisamos de libertação. Ok. Vamos ler. E ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Declare comigo o perdão de todos os pecados. Agora, feche sua Bíblia e coloca na tua cadeira bem rapidinho. Irmãos, cadê a pastora Luana? Está aqui? Está com as crianças, né? Pastora Luana, quando é que é o culto das crianças? Ação social dia 17, né? Irmãos, dia 17, nós vamos fazer uma ação social com as crianças aqui. É uma ação voluntária nossa para beneficiar, ajudar as crianças carentes. Então, nós estamos disponibilizando, levantando ofertas para dar uma cesta de Páscoa para as crianças. É uma cesta para abençoar a vida delas. Porque lá na Páscoa, quem vai lá, um macumbeiro, feiticeiro, vai lá dar doce, vai dar o doce oferecido para Satanás para as crianças. E a gente tem que fazer o melhor para elas. Nós estamos com uma estimativa de trazer 100 crianças para cá. Queremos ter mais, mas isso tudo depende do recurso financeiro, né? A nossa estimativa é que nós vamos investir R$ 5.500 nas crianças. E nós precisamos alcançar esse valor. Porque cada criança vai receber uma cesta igual. E nós queremos abençoar 100 crianças. Isso inicialmente. Oi? E ainda vai ter um almoço para as crianças. Amém? Eu gostaria de saber se você quer ofertar por algum propósito na sua vida, que quer ajudar essa ação com as crianças carentes. Essas são as crianças lá do Sebim, da comunidade Mesquita. Nós vamos levar o ônibus, vamos levar a Kombi, nós vamos trazer elas. A partir de amanhã ou depois da manhã começa a evangelização? Amanhã. Então amanhã eu vou estar com eles lá no Sebim, eu vou estar evangelizando aquela comunidade com eles. Vamos ficar intensamente evangelizando lá dentro. Deus me levou em espírito e mostrou muitos jovens caindo dentro da perdição do inferno. E o Senhor falava para mim assim, porventura tem escapatória para eles? Eu falava, não, meu Senhor, não tem. O Senhor, portanto, levante e vai pregar para eles. E agora eu estou essa semana, vou começar a fazer um projeto de evangelização em peso. E daqui a 2 meses nós vamos fazer uma mega cruzada lá no Sebim. Amém? Você crê? Eu creio que aquilo que aconteceu no Nordeste vai acontecer aqui. Tem que acontecer na nossa terra. Amém?
Então nós vamos fazer o projeto que nós vamos começar a evangelização em massa na comunidade mesquita. Toda mesquita a gente vai pegar. Todo Sebino. Vai ter uma casa que não vai deixar de ser evangelizada. Eu tive visão, nós entramos lá dentro e muitas pessoas manifestando demônios, pessoas sendo libertas dentro das casas e muitos jovens sendo libertos. Então, nós vamos cair em cima dos jovens para libertar eles daquele inferno que eles estão vivendo naquele lugar. Eu vi em espírito muitas jovens grávidas, crianças na mão, era jovens de 14 anos, 15 anos, e o Senhor mostrava a dor que ele tinha por aquelas crianças, por aqueles adolescentes jovens. E o Senhor mostrou ele no lar. Eu via caindo dentro de lama, eles caindo em lamas, forças, e o corpo ficava tudo exposto, os corpos deles na área sexual. O Senhor falou, olha a imundícia que o diabo tem jogado sobre a vida deles. Então, nós como igreja temos que invadir onde o reino das trevas está. Amém, amém? Então nós estamos numa guerra de reino. Nós vimos aqui que Deus nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós temos hoje um reino de poder inabalável. Amém, amém? Então é tempo de manifestarmos o poder de Deus lá fora. Ok? Nós temos que sair de 4 paredes, nós temos que partir para dentro. Que a igreja eclésia é chamada para fora, é chamada para levar o evangelho. Boas novas, nós temos que ir lá. Então, você que também quiser participar conosco da evangelização, às quinta-feira tem um projeto Semeador de Fogo, para você ter uma comunhão conosco maior, para ter ensinamentos mais profundos. Inclusive, essa quinta-feira agora é treinamento de dons, não falte. Amém? Vamos falar sobre todos os dons, existe mais de 27 dons, os dons que o Pai dá, os dons que o Filho dá, os dons que o Espírito Santo dá. Você vai entender que tem dons que o Pai me deu, tem dom que o Filho me deu, tem dom que o Espírito Santo me deu. Assim você também tem que aprender a receber esses dons na sua vida. Amém, amém? Então nós temos mais de 27 dons, temos que aprender a operar nesses dons. E Deus me deu a graça para transitar em cada um desses dons. Então, eu quero ensinar vocês, eu quero crer que vocês querem receber isso na vida de vocês. E o propósito da unção é para nós sermos testemunhos do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero ver vocês ganhando almas. Glória! Amém? Então, voltando ao assunto da oferta, você que pode honrar hoje, nos ajudar a alcançar esse valor e abençoar as crianças. Olha o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo a obra do escritório aqui dentro. A obra da casa pastoral, para você que vem lá de Maricá, Ponta Negra. Cadê o pessoal do Ponta Negra? Levanta a mão. São nossos membros, irmão. Vem lá de Ponta Negra. E, olha, são raros falta culto, hein? Então, quase todos os cultos aqui, é difícil eles não virem em culto. São 2h30 para vir, 2h30 para voltar. Então, você que mora aqui pertinho está reclamando ainda? Então, só olhar o exemplo deles. Amém, amém? Isso é fome e sede por Deus. E a gente quer preparar a casa pastoral. Nós compramos uma propriedade aqui pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E essa propriedade, investimos tudo que Deus me deu para comprar aquela propriedade. Para quê? Para vocês. Para você ir lá. Para você dormir lá. Para o pessoal que vem de fora, nos eventos. No sábado tem uma irmã que veio de São Paulo, chegou, veio, cultuou e voltou para São Paulo. No mesmo dia. Você entende isso, irmão? O sacrifício que essas pessoas fazem? Então nós temos que dar um amparo para essas pessoas que vêm de longe. Tem pessoas que vêm muito de longe, então às vezes vai chegar domingo aqui, fica domingo, vai ficar aqui na casa, vai embora só na segunda-feira após o culto aqui dentro. Amém? E nós também estamos tentando reduzir o horário do culto para ser mais efetivo dentro do culto, com uma carga horária menor, para ver se a gente consegue atingir o ponto e vocês vão embora mais cedo para casa de vocês, tá bom? Então sempre nós vamos lutar para o melhor. Então tente chegar no horário para tudo correr muito bem, para que a gente consiga ser efetivos no espírito e dentro de um bom horário para vocês. Amém, amém? Fala, glória a Deus. Então, eu quero orar pela sua oferta, você que pode abençoar as crianças. Você vai fazer uma oração, nós vamos orar pelas crianças, ao favor das crianças, e a sua oferta para abençoar a vida das crianças. O que você puder honrar a casa de Deus, irmão. Amém? O pessoal que está online também, você que pode abençoar. Nós temos o Pix, que ajuda de cair direto da conta da igreja. Não é de costume, você viu que é raro. Quantas vezes você viu o pedindo oferta aqui? Raro foi a vez que você me viu pedindo oferta, é muito difícil. Eu só peço por um propósito que Deus, daquilo que necessita a obra de Deus. Nós estamos falando de crianças carentes, que necessitam da nossa ajuda. Amém, amém? Estamos falando de crianças pobres, estamos falando de crianças também que não têm nem o que comer. Então nós vamos oferecer um baita de um almoço para elas, vamos ungir elas, vai ter o culto delas. Se você quiser vir no culto das crianças, é sensacional. É maravilhoso. Para mim é um dos melhores cultos que tem, um das crianças, amém? É muito bom e você vai ver o poder de Deus caindo sobre as crianças aqui nesse lugar. Nós vamos ungir essas crianças debaixo do poder do Espírito Santo. Amém, amém? Então fica de pé, você que pode abençoar a casa de Deus. Os obreiros, os pastores, vem aqui, vamos, ó. Colocou rapidamente, bora. Bem rápido, rápido, isso. Vem aqui na frente, vou orar pela sua oferta, vamos orar. Se levar a saia, você que pode vir ofertar, você que quer dizimar, honrar a casa de Deus também, vem que os pastores vão estar abençoando o teu dízimo e a tua oferta. Apresente sua oferta, levante sua oferta.
Senhor, eu quero abençoar agora, Pai, a oferta de cada um dos teus filhos, ó Senhor, em favor desse propósito pelas crianças. Senhor, eu oro para que cada oferta, Senhor, cada propósito do coração da tua igreja venha subir diante do teu altar nesse momento, Senhor. Que essas ofertas cheguem a ti, Senhor, ao favor de cada criança que será abençoada por essa obra. Todos que estão abençoando, Senhor. Pai, eu libero uma palavra sobre a vida deles, sobre a vida deles. O meu Deus, segundo as tuas gloriosas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Declaro no nome poderoso de Jesus Cristo, que seja atendida as ofertas dos teus filhos, ó Pai, e que suba diante do teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vem cá, oferte se você que puder ofertar. Adore o Senhor, vamos adorar o Senhor. Todos para a criança. Só unge, irmão. Já está abençoada a oferta. Só unge. Que está... Seja a honra, seja a glória. Prepare teu coração para receber libertação. Seja o domínio pelo século dos séculos. Levanta as mãos, declare: poderoso Deus. E poderoso, e poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Coloque a mão sobre o seu coração, fala assim: Espírito Santo, que essa unção de libertação venha sobre meu coração, sobre a minha alma, meu corpo, sobre o meu espírito. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, rapidamente, agora pegue sua Bíblia e vá em Atos capítulo 26. Sereversinda lavar. Mehete fatiricito corranda vanahete. Degoria salavate vasuri maracatia. Hoje Deus vai falar com pessoas aqui. Devito rande vassi te levato comandiasa. Que o poder de Deus caia sobre a sua vida hoje. Versículo 15. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te, apruma-te em teu pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te desse povo e dos gentios para os quais te envio. Versículo 18, preste bastante atenção agora. Para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, e a herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Repita comigo. Para os converter do poder de Satanás para Deus. Fala do reino das trevas para o reino da luz. Fala para abrir os olhos dos que estão em trevas. Amém? Irmãos, o ministério de libertação e a obra de libertação é uma das obras mais importantes que existe no corpo de Cristo. Eu quero falar para vocês sobre libertação. E se for da graça de Deus até o final, eu quero ministrar na sua vida oração por libertação. Libertação é uma coisa que todos vocês têm que estar muito bem entendido. Como receber e como manter. Amém, amém? Uma coisa é você aprender a receber. Outra coisa é você aprender a manter. Se você não mantém a sua libertação, você perde o seu status espiritual daquilo que você recebeu. Fala, graça. Deus quer te dar uma graça para te libertar. Tudo é uma obra da graça infinita de Deus na nossa vida. Todos que estão aqui precisam de libertação sérias. E existem vários níveis de libertação e dimensões de libertação. A manifestação de um demônio não quer dizer que uma pessoa está liberta. Quer dizer que uma obra do diabo está sendo exposta para a pessoa começar a ser liberta. Amém, amém? Expulsar um demônio não significa uma libertação completa. Significa que o primeiro passo foi dado. Amém, amém? Mas antes de eu começar a falar um pouquinho mais profundo sobre esse assunto, vamos tirar a primeira e maior dúvida que existe no coração das pessoas. Cristãos podem ter demônios? Amém? Essa é uma das perguntas que as pessoas sempre se questionam. Pastores podem manifestar demônios? Os irmãos podem manifestar demônio? Quem é batizado com o Espírito Santo pode manifestar demônio? Quem fala em línguas pode manifestar demônio? Existe aí uma incógnita, a qual as pessoas elas sempre têm dúvidas. Ok? E nós precisamos colocar alguns pontos para você, alguns princípios, que vai mostrar que pode e também o que não pode ter demônio. Então tem cristão que pode ter demônio e tem cristão que não pode ter, que não tem demônio. Amém, amém? Então, no geral, cristãos podem sim ser possuídos por demônios desde que ele ainda não foi liberto. Ok? Segundo ponto, a sua libertação ela pode ainda não ter sido completa e hora ou outra a pessoa manifestar demônio. Mas como é que se manifesta o demônio? Aonde ele se manifesta? Como isso ocorre dentro de uma pessoa? Como é que pode uma pessoa que fala em línguas manifestar um espírito maligno, apóstolo? Como pode isso? Me explique isso melhor. Bom, eu coloquei aqui 10 pontos, se você quiser anotar, anote. Muito importante para você. Primeiro, um cristão que nunca passou por um processo de libertação completo pode ter sim demônios. Amém? Então, é notório, é uma coisa normal, uma pessoa que nunca passou um processo completo de libertação, que não é uma coisa fácil, amém, amém? É uma coisa que é de acordo com a sua caminhada, a sua disposição e disponibilidade à obra da cruz na sua vida da glória. Quanto mais a obra, a revelação da obra da cruz vai penetrando na dimensão da tua alma, na dimensão do teu entendimento, na dimensão do teu coração e na dimensão do teu espírito, você vai sendo liberto de todos os poderes satânicos. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar sobre as dimensões de libertação. Segundo, um cristão que não tem uma comunhão adequada com o Espírito Santo pode ter brechas a quais os demônios usam para assolar sua alma e seu corpo, a fim de derrubar o espírito dessa pessoa. Amém, amém? Então isso se chama batalha espiritual. Quando a pessoa não tem uma comunhão adequada ao Espírito Santo, ela passa opressões. Daqui a pouco eu vou falar sobre 3 pontos importantes sobre libertação. A primeira dele é a opressão. E quando essa pessoa não consegue manter uma vida espiritual adequada, uma comunhão com o Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de consagração com a palavra, na justiça de Cristo, sim, os demônios podem oprimir essa pessoa, conseguir acessar os pensamentos dessa pessoa, acessar o coração dessa pessoa, ele toma posse dessa pessoa e vai tentar derrubar o espírito dela da graça. Quem está entendendo, fala amém. Então uma pessoa ela pode perder a sua posição em Cristo? Pode. Ok? Ela pode decair no pecado de novo.
E os demônios ganham novamente o poder de tomar sua alma e seu corpo. Porém, o seu espírito vai passar guerras, mas não significa que ele caiu totalmente. Eu vou te mostrar agora mais um ponto que você vai entender tudo que eu vou falar para você aqui hoje. Amém, amém. Terceiro ponto, um cristão maduro, pleno do Espírito Santo, não pode ter demônios. Isso é impossível, pois o seu espírito está preenchido do Espírito Santo. Amém, amém. Então, quando uma pessoa tem algo chamado plenitude de espírito, significa que o seu espírito, alma e corpo está plenamente santificado ao Senhor. Apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, versículo 23, santificai-vos de tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados para o dia do Senhor. Então, você tem que entender que a plenitude de espírito significa a santificação de espírito, alma e corpo. Quando você entrou no Evangelho da Graça, recebeu o Espírito Santo pelo que é o novo nascimento na tua vida, o teu espírito imediatamente ele sai do estado de trevas para um novo nascimento chamado estado de luz. Fala, luz. Ou seja, você recebeu um espírito nascido de novo da glória. Aleluia. Quando você recebe o novo nascimento, o teu espírito ele é puro, santo. Fala, santo. Mas aí tem um problema. Você tem que aprender a conhecer o que é teu espírito, o que é tua alma e o que é o teu corpo. Teu corpo você entende muito bem. Tua alma talvez você entende um pouco melhor do que teu espírito. Mas o espírito é uma das áreas mais difíceis da pessoa conseguir entender. Entender a consciência do seu espírito, o coração do seu espírito, a vontade do seu espírito. Mas você vai aprender, eu vou te ajudar. Amém, amém. Quando eu falei isso aqui, eu comecei a rir meu espírito. Eu senti o gozo e a alegria do Espírito Santo. Amém? O meu espírito na hora começou a rir. Eu sinto o meu espírito, eu sei o que é o meu espírito, eu tenho contato com o meu espírito. Hoje de manhã, sábado eu servi muito vocês aqui, foram mais de 5 horas de culto. Ontem foi um culto muito intenso. E eu acordei cansado, mas ao mesmo tempo tinha uma energia de Deus maravilhosa. Fui para o meu lugar de oração para orar, mas eu senti que tinha uma guerra espiritual contra mim. E eu fiquei ligado, voltei para casa, fiz o café para a esposa, preparei daqui a pouco o almoço, preparei tudo, descansei, levantei e parti aqui para o instituto. E eu estava cansado. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a orar e eu entrei na dimensão do meu espírito. Quando eu entrei na dimensão do meu espírito foi levado para dentro da dimensão do Espírito de Deus. Eu fui em espírito em região aonde as forças malignas estavam tentando me bloquear de não receber essa palavra para entregar para vocês aqui. E eu comecei a entrar em batalha espiritual, derrubar as forças de Satanás, para te trazer uma mensagem e ministrar hoje na tua vida o poder de Deus. Dá glória a Deus aí! Então, quando você entra no teu espírito, você recebe renovo imediatamente. Quando você não consegue entender a mente do teu espírito, você só fica na mente da tua alma, você sempre vai ter muito conflito na tua vida. Mas você vai aprender a desenvolver uma vida espiritual. Amém? Vamos lá. Quarto ponto, fala, quarto ponto. Um crente maduro teria que negar Jesus voluntariamente e com premeditação deliberada para que os demônios voltem a entrar na vida dele. Então, uma pessoa que alcançou a plenitude do Espírito, a única maneira dos demônios entrar nessa pessoa é se ela negar a Cristo conscientemente. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Então, ela tem que decidir, eu não quero mais isso. Ela chuta o balde, ela vai e se entrega ao diabo de novo. Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Simplesmente, elas negam Jesus. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não se escandalizem em mim. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. Livro de Hebreus capítulo 6, daqui a pouquinho eu vou te falar para você, e vou te ensinar uma coisa que todos têm dúvida, o que é um pecado para a morte. Mas vamos continuar, fala, quinto ponto. Você gravou o primeiro? Vou te perguntar, hein? Você gravou o segundo? Você gravou o terceiro e o quarto? Vou ter que repetir de novo? Vocês estão com dúvida, você está vendo? Vocês não prestam atenção, sabe o que significa isso? Você só está ouvindo, mas você não está conseguindo me escutar. Você não está colocando a sua atenção aqui. As forças das trevas sempre vai lutar para que você não preste toda a sua atenção no que eu estou falando. Porque quando o seu espírito conecta debaixo da mesma fé que está aqui, e você conecta a fé sobre a palavra que eu estou falando, a unção dessa palavra, a porta é aberta para essa unção acessar a sua vida da glória a Jesus Cristo. Fala, quinto ponto. Não confundam
opressão maligna com possessão demoníaca. Amém, amém? Tem cristão que é pleno do Espírito, tem pessoas que estão bem na presença de Deus, mas estão debaixo de opressão. Então significa o quê? Que ela está passando um período de guerra espiritual. Ela pode cair debaixo do poder do Espírito e sair uma opressão maligna de cima dela. Mas não significa que ela está possessa ou possuída de demônios. Quem está entendendo fala amém. Isso é a coisa mais simples, é o que mais acontece. As pessoas ficam sobrecarregadas de opressão espiritual. E isso acaba afetando a sua mente, afetando a sua alma, e ela vai ter que ser descontaminada disso. Amém? Você vai entender melhor sobre a opressão que eu vou falar para você. Quem tá comigo, dá glória a Deus. Fala, sexto ponto. Se um espírito maligno estiver presente em um crente, fala, num crente. Então estou falando que tem uma pessoa nascida de novo, estou falando crente. Amém, amém? Se um espírito maligno está presente na vida de um crente, é sinal que ele está habitando na alma e no corpo, e não no espírito dessa pessoa. Quem está entendendo falar amém? É impossível um demônio entrar, pegar o espírito de um crente. Então a alma, fala a dimensão da alma e do corpo. Então se nós estamos falando de um crente que nasceu de novo, batizado com o Espírito Santo, sim, estou falando de alguém que nasceu do Espírito. Se um espírito maligno está presente na vida dessa pessoa, ele está operando na alma e no corpo dessa pessoa. Você quer ver uma coisa mais simples que opera no corpo da pessoa? Enfermidade. Tem pessoas que estão com espírito de enfermidade debaixo de uma batalha espiritual e você vai ter que vencer isso na guerra, fazendo guerra contra isso. Amém, amém? Quando está na alma da pessoa, nós estamos falando que tem pessoas que foram cheias do Espírito Santo e vão precisar de uma forte renovação para quebrar o jugo na alma, porque estão debaixo de jugo de opressão para depressão. Tem pessoas que estão com depressão. Quem está entendendo fala amém. E Deus vai te libertar da depressão hoje. Posso continuar? Na maioria dos casos, os crentes que não renovam a sua mente na palavra e nas promessas de Deus e mantêm a sua mente em Cristo, então o diabo se aproveita deles em suas mentes e seus corpos. Na maioria dos crentes que não tem problema com demônios, eles simplesmente estão tendo problema com a sua carne. Então tem pessoas que não renovam as suas mentes, estão tendo problema com os demônios, e tem pessoas que até lutam contra os demônios, mas tem problema com a sua própria carne, que nem tudo é o diabo. Amém, amém? Tem coisas que as suas próprias vontades que ainda não foram santificadas pela vontade de Deus. Por isso que você ainda cai em certos dilemas malignos. O diabo ainda consegue te afetar em certas áreas da tua vida. Porque você precisa de uma renovação nas suas próprias vontades. Quem está entendendo fala amém. Vocês estão indo bem? Estão gostando? Posso continuar? Fala, oitavo ponto. Fala, oitavo ponto. A menos que Jesus te mostre o que está acontecendo com você, você sempre vai ser vítima dos resultados que as trevas tentam contra você. E há momentos que você nunca vai saber o porquê de certas coisas estão acontecendo na tua vida, porque você ainda não teve uma revelação de Deus para te mostrar o que está por trás dos fatores existenciais da vida. Então tem circunstâncias que sempre se repete contra você, problema, é briga, conflito, é trauma na alma, é trauma aqui, trauma ali, porque você ainda não teve uma revelação de quem está por trás disso. Quem está entendendo? Fala amém. Nono, nenhum cristão está imune às sugestões do diabo, às opressões de Satanás. Mas nós não temos que ceder às suas tentações. Nós temos autoridade para vencer toda opressão demoníaca. No livro de Isaías 26, 3, assim, ó. E tu, Senhor, conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, da glória. Algumas traduções está, aquele cujo propósito está firme em ti. Deus conservará você em paz se você estiver com o propósito e a mente firme em Deus. Ele vai te dar paz na sua guerra. Fala, a paz não é ausência de guerra. Fala, é o descanso na guerra. A paz é a certeza que você é mais do que vitorioso sobre todas as circunstâncias da tua vida. Dá glória a Deus aí. Fala, décimo. Agora, grava essa aqui, hein? Isso aqui é para todo mundo, ninguém escapa dessa. O orgulho
quando ele se levanta dentro de um crente, não dando ouvido à palavra de Deus, a Bíblia diz, Provérbios 16, 18, a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito, a queda. Fala, altivez de espírito. Sabe o que isso significa? Significa que tem pessoas ministrando libertação precisando ser libertas. Não significa que uma pessoa que ministra a libertação e outra ela liberta. Essa é a unção, esse é o dom do Espírito. Eu já vi casos, já passei por muitos casos, já ministrei muitas pessoas que ministravam libertação e caíram manifestadas em demônios também, porque elas precisavam ser libertas. Teve outras pessoas que caíram porque tiveram orgulho e altivez de espírito. Sabe o que significa? Que não dão mais ouvido à exortação e à palavra da santificação. Acham que já tem tudo de Deus, porque estão operando o poder de Deus, que pode fazer o que eles querem, que não precisa mais de exortação, que não precisa de alguém acima deles. Vocês estão me entendendo? Quando a altivez de espírito vem na pessoa, vai proceder à sua própria ruína. Os demônios vão conseguir pegar essa pessoa de novo. Quem está entendendo falar amém? Vocês entenderam? Esclareceu para você? Se você tiver dúvida, depois você vai lá no YouTube e volta o vídeo. Dá glória a Jesus. Fala, dimensões de libertação. Agora escute isso aqui, que você vai começar a aprender toda segunda-feira aqui. Cada segunda-feira nós vamos tratar de um assunto diferente. Hoje eu estou fazendo uma abertura de de 4 segunda-feiras intensa de libertação aqui dentro. Amém, amém? Hoje é uma abertura para você. 4, 7, 10, 100, o que for necessário. Amém, amém? Só grave o que eu vou te falar aqui agora. Toda vez que começamos a trabalhar profundamente na libertação das pessoas, sabe o que procede? Fala o quê? Fala o quê? Um derramar do Espírito Santo. Fala, aonde há libertação? A unção. Quando Deus te liberta, Ele vai ter que te ungir. Quando Deus ele liberta você de um espírito maligno, Ele vai ter que te preencher com uma unção do Espírito Santo. Tá vendo, amém? Fala, quando eu sou liberto, eu tenho um selo. Cada área da sua vida que o Senhor te acessar com palavra de conhecimento, revelação, para a tua libertação, Ele vai te dar uma unção para você manter isso. Mas agora, a responsabilidade é com você depois. Amém, amém? Agora repita comigo, áreas de libertação. Ok. Uma das áreas de libertação, não, fala dimensão. Isso não é área não, Fala dimensão. Existem várias dimensões que nós temos que trabalhar para trazer libertação para a tua vida. Uma que eu chamo quebra de vínculo. Fala vínculos. Fala vínculos. Aqui dentro desse módulo nós temos uma matéria chamada quebra de vínculos. E fala de várias áreas que podemos trabalhar na quebra de vínculo para te libertar das forças malignas. E quando nós falamos de vínculos, são todos os pontos que você teve contato com a iniquidade e o pecado e com forças malignas no teu passado, quando você vivia em trevas. Tudo que você praticou na sua vida no passado, seja drogas, sexo ilícito, prostituição, bruxaria, feitiçaria, prejuração, soberba, orgulho, roubo, mentira, maledicência, seja o que for. Todas essas áreas que houve um vínculo com algum espírito maligno, você vai ter que renunciar, verbalizar e pedir perdão por esses pecados e pedir o poder do Espírito Santo para entrar naquelas áreas, apagar esse tipo de pecado e selar você de novo. Dá glória a Jesus Cristo. Repita comigo, todas as áreas que no meu passado eu tive brechas, que os demônios entraram, eu vou ter que rejeitar. Então, quando nós falamos quebra de vínculo, nós vamos ter que verbalizar. E a palavra de Deus diz de 1 João capítulo 1, versículo 9, aquele que confessa os seus pecados e o deixam, amém, amém? Fala, se eu confessar meus pecados e deixar meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar e me purificar. Depois você lê 1 João. Amém? Então, o que significa? Se nós confessarmos, fala, confessar. Uma das maneiras que é um antídoto contra os venenos do diabo, que paralisa as obras de todo e qualquer espírito maligno, é confissão. Fala, confissão. Se você depois abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 19, o avivamento que houve em Éfeso, apóstolo Paulo desencadeou um avivamento tão grande, de tanta libertação, que diz que aqueles que eram envolvidos com bruxarias e ocultismo, pegavam seus livros de feitiçaria e vinham publicamente confessando os seus pecados e queimavam os seus livros de feitiçaria publicamente. Sabe o que significa isso? Quebra de vínculo. Aleluia. Da glória.
Você quer ver uma coisa que traz libertação na tua vida muito simples? Às vezes você tem a foto do teu ex-namorado que tu guardou lá naquela caixinha. Isso é uma prisão na tua vida que você não foi liberto. Você vai ter que pegar, ó, jogar fora, meu filho. Amém, amém. Isso é vínculos. Toda vez que você olha para aquela foto, você lembra do teu passado, não rejeitou, talvez um ato de fornicação, um ato sexual ilícito, o prazer sexual, seja o que for que tu passou no passado com aquela pessoa, se isso sempre está te perturbando, voltando à tua memória, e você guarda coisas, objetos, você vai ter que jogar fora. Aí tu vai casar com a foto do ex-namorado na gaveta? Fala, quebra de vínculos. É renegar meus pecados do passado. Da glória a Jesus Cristo. Isso quando nós falamos vínculos são brechas. Brechas legais que os demônios têm. Legalidade, fala legalidade. Para usar a minha autoridade. Você sabia que tanto Deus quanto o diabo, ele usa a sua autoridade? Ou você vai dar permissão para o diabo usar a sua autoridade, ou você vai dar permissão para Deus usar a sua autoridade. Fala, minha autoridade? Ele bate a porta, mas quem tem que abrir é você. Ele não ordena anjos se você não se colocar no lugar de oração e pedir aos anjos. Lembra a palavra que eu falei ontem? Deus sem homem não faz. E o homem sem Deus não fará. E você tem que entender que se você não dá a sua vida, a sua boca, teu corpo, a tua alma, teu espírito para ele te governar, por livre, espontânea vontade e decisão sua, Deus não vai forçar isso na sua vida. Quem está entendendo? Dar glória a Deus aí. Ou seja, ele usa a sua autoridade. O que você deu a ele, ele vai usar isso ao seu favor. Então ele vai dar a autoridade dele para você viver debaixo do poder dele e para vencer o inferno. Da glória a Deus aí. Amém, amém. Então o diabo, ele não tem autoridade contra o crente? Não! Ele vai tentar manipular você para usar sua própria autoridade contra você mesmo. Por isso que a opressão espiritual ela começa no ponto chamado mente. Fala mente. A maior guerra do ser humano é na sua mente. Porque na mente está a maior dimensão chamado, se fala, meus pensamentos. Ali que está a sua alma, ali a sua alma mais trabalha. Amém, amém? Posso continuar? Vai orando em línguas, ora 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 em línguas. Isso é um assunto sério de falar, irmão. Não é fácil falar desse assunto, não. Toda vez que você cede a sua autoridade para o diabo, aí sim Satanás ele usa o poder dele contra você. Mas Jesus disse, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, eis que vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios da glória. Então você vai ter que tirar a autoridade que você deu ao diabo para ele fazer o que ele quer na sua vida. Então não reclame, praticou o pecado do passado, errou no passado, fez a sua vontade no passado, teve vínculos no passado, vai ter que renegar, vai ter que confessar, para que os demônios sejam destruídos e não tenham autoridade contra a sua vida, da glória a Jesus Cristo. Então o que acontece? Vínculos tem várias áreas, fala, várias áreas. Ok, estou te ensinando. Nós estamos falando que se você teve vínculo sexual, parceiros do passado, teve contato de alma, vínculo de alma, vai ter que renegar. Porque o diabo usa isso contra você nas regiões espirituais. Todo vínculo que você teve com feitiçaria, espiritismo, taoísmo, todo tipo de ismo, amém? Você vai ter que negar isso na sua vida. Até o seu achismo, você vai ter que negar isso. Amém? Fala, todos os vínculos. Quando eu falo todos os vínculos, existem vínculos que talvez você nunca imaginaria que tem um demônio por trás disso. E não dá para mim falar de todos os vínculos hoje aqui. Mas nós vamos fazer, no próximo culto, vai falar quebra de vínculo, vários vínculos para você. Vamos fazer várias pautas de libertação na área de vínculos. Porém, existe uma tabela para vocês aqui, ó. Quem já leu o horóscopo? Quem vai responder? Só quem tem muito caráter mesmo, peraí. Quem já leu o horóscopo? Pode levantar teu dinheiro, pode levantar teu dinheiro. Ó. Todo mundo. Tá bom, irmão. Ela é muito... Então, você tem que negar isso também na tua vida. Você sabia que isso sempre vai tentar de alguma forma contra você? A pessoa parece que não é. O diabo ele sempre vai vir com uma aparência. Fala, uma aparência. E a aparência é nada a ver. É a aparência do nada a ver. Não tem nada a ver, já fiz no passado. Nega esse negócio, pede perdão. Uma hora ou outra, tu vai sentir essa opressão na tua vida. Você quer ver outro tipo de vínculo que pega muita gente aqui dentro? Jovens, videogame, jogos. Meu Deus do céu. Grande Chase, o quê? A Crawford, é o quê? Que jogos... GTA. GTA é os jogos, meu irmão, pro pessoal da comunidade para aprender a traficar mesmo.
É terrível. Ensina você a roubar, matar, se prostituir. O GTA ensina o cara a fazer tudo que não presta. É verdade, não é? É a liberdade que o jovem não tem na rua, tem dentro de casa no videogame. Aí quando cresce, vai fazer tudo que o GTA ensina. Vai ter que negar. Aí você vê a consequência. Vários jovens, até no Brasil e nos Estados Unidos, que aconteceu, ficou tanto jogar GTA, saiu, pegou uma arma e saiu matando todo mundo. O diabo tomou totalmente a mente da pessoa. Quem está entendendo da glória a Deus? Isso é endemoniamento. Quem está entendendo fala amém. Então tem outros tipos de vínculos. Você quer ver? Quem já assistiu O Profeta? Lá da Globo. Novelas da Globo, Profeta. Não é Profeta da igreja não, Profeta lá da Globo. Ah, a irmã tá rindo, Deus te pegou, viu, irmã? Olha lá. O crente não consegue pecar não, mano. Não adianta. Não consegue. Você fala o negócio da hora. Amém? Estou te falando sério, existem novelas tão satânicas que você assistiu, que você ficou pensando na Paulina até hoje na novela do SBT. Quando eu vou assistir a Paulina lá, né? Mas eu falo sério para vocês, irmão. Filmes, novelas, tudo que tem um ponto satânico, que abre portas de Satanás entrar na tua vida, nas tuas emoções, na tua mente, o diabo usa a oportunidade contra você. Amém? Agora sim, tem pessoas que é sensível para tudo, irmão. Não pode ver nenhum desenho. E tem muito desenho maligno, demoníaco. Ok? E você vai ter que negar isso na tua vida também. Vou te contar uma experiência cômica para você. Experiência cômica. Muito estranha. Escute isso aqui. Eu lembro uma época que eu estava no jejum de 40 dias no monte. Minha mãe estava lá comigo. E numa bela madrugada, apareceu um espírito jogando bolinha de fogo em mim e na minha mãe. Começou a perturbar a gente. Quando eu vi no espírito e minha mãe viu a mesma coisa. Sabe quem era? Fala quem? O senhor Mário. Tá vendo o Mário Brother? A gente jogava muito Mario Brother e minha mãe era viciada no Mario. Irmão, você acredita que o diabo vem na imagem do Mario Brother, achou portal para nos perturbar? Tivemos que pedir perdão por ter jogado Mario Brother. Parece simples, mas é verdade, é assim mesmo. Fala, é assim mesmo. O diabo ele usa tudo que é tipo de imagens, jogos, filmes, para ter acesso à sua mente em você. É isso que você tem que tomar cuidado. Quem está comigo dá glória a Deus? Irmão, eu vou pular um pouquinho o negócio de vínculo, porque é muita coisa. Ok? E tem vínculo também com religião. Toma cuidado com isso, tá? Tem vínculos que você fez com alguma religião, votos que você fez com alguma religião e bloqueou a sua vida, até religião cristã. Quem está entendendo fala amém. Irmão, não vou entrar nesse assunto não, que vai trazer muito escândalo. Fala dimensão de libertação. Fala vínculos. Fala fortalezas. Maldição geracionais. Prisões espirituais. Estou te falando de 1, 2, 3, 4. Fala, 4 tipos de dimensão de libertação. Então, quando você fala de maldição geracionais, é outro nível de libertação. Quem está comigo da glória a Deus? Outro nível de libertação. Eu tenho muita experiência para falar sobre isso para você. Mas cada culto, quando nós vamos tratar de maldição geracionais, nós vamos entrar nas experiências de libertação de pessoas, na minha própria libertação, e como eu venci isso na minha vida, vou te ajudar e vou ministrar na sua vida. Dá glória a Jesus aí. Só repita comigo assim, fortalezas. Fortalezas é um dos piores níveis para libertar uma pessoa. Alguém está comigo? Está conseguindo me ouvir? Fala, fortalezas. Quando eu falo de fortaleza, estou falando de algo acima dos vínculos. Estou te falando de algo muito mais profundo. No vínculo, a pessoa ia lá e consultava a macumbeira. Quando vira uma fortaleza, a pessoa se torna uma macumbeira. No vínculo, a pessoa ela fornicava. Quando se torna uma fortaleza, a pessoa vira uma prostituta. No vínculo, ela gostava de ouvir música do mundo. A fortaleza, ela se tornou um líder, uma figura de influência na musical, como você vê Ivete Sangalo. Ivete Sangalo tem uma fortaleza, ou seja, ela tem o manto de um principado sobre ela que dá a ela poder para escravizar e encantar outras pessoas através da vida dela. Nós em Cristo Jesus, nós temos uma fortaleza que é Cristo em nós, amém, amém? Eu também estou numa fortaleza espiritual de Cristo em mim. Eu tenho um manto sobre mim, uma autoridade. Todos que têm fortaleza nas suas vidas é muito perigoso. Porque a pessoa não somente peca, mas também leva outras pessoas a pecarem, a caírem.
Nós estamos falando de um cara que começou na boca de fumo, começou a usar droga, daqui a pouco foi para a boca de fumo, começou a vender, daqui a pouco se tornou o quê? Um traficante, um gerente de boca de fumo. Ele está dentro de uma fortaleza. E quando uma pessoa ela entra em um estado de fortaleza, é muito difícil de libertar uma pessoa na fortaleza. Sabe por quê? Fala por quê? Fala por quê? Porque todo o teu sistema de crenças, emoções, sentimentos, teu psicológico, tua razão está envolvida dentro da fortaleza. Tudo que a pessoa se tornou, ela se tornou o projeto do próprio diabo, ou seja, a pessoa se tornou um diabo. Só para você entender o negócio. Você entendeu o negócio? Ela não precisa de uma influência maligna para pecar, ela já está totalmente tomada pelos códigos das trevas. Nós estamos falando que quando a pessoa está numa fortaleza, todo o teu sistema, teu corpo, alma, mente, espírito está tomado por algo muito demoníaco. Quem está tentando falar amém? Mas uma fortaleza não se constrói do dia para a noite, correto? A pessoa vai construir uma fortaleza do dia para a noite e fala, não, delonga-se tempo. Por isso que às vezes tem pessoas que são alto nível de bruxaria, começou na bruxaria desde que estava no ventre sendo consagrado. Quando eles querem gerar grandes feiticeiros, eles já pegam a mãe e já começam a fazer todos os tipos de rituais satânicos para a criança nascer já com portais abertos para alto nível de demônios, de principados, tronos entrar nessa criança. Só para você ter uma noção, ritual de feitiçaria para nascer um grande bruxo. No próprio ventre, a mãe já começa a fazer, que é bruxa, todos os tipos de malignidade com a criança já no ventre. Primeiro, rejeição, espancamento, para gerar ódio, já começa a bater na própria barriga, pactos com o demônio, o sangue do feto quando já sai, já é dado aos demônios, o cordão umbilical já é dado aos demônios, todo tipo de malignidade que você possa imaginar que eles fazem com uma criança. Isso é um bebê, só para você ter uma noção. Para quando já crescer debaixo dos padrões satânicos, os demônios já ter acesso desde que é um bebezinho. Só para você conseguir pensar um pouquinho como é mau o ser humano. Posso continuar? Agora, só finalizando, então, maldições geracionais, nós estamos falando de espíritos que veio, teu pai, avó, bisavô, tataravô, etc. Fala, espíritos geracionais. Não é uma brincadeira. 100% das pessoas que estão aqui precisam de libertação nessa área. Estou falando, todos precisam. Daqueles que não passaram uma libertação de maldição geracional, até aqueles que passaram, tem que identificar sempre, ficar, fica de olho. Tem que ter visão espiritual, você tem que aprender a discernir. Se um padrão de comportamento que está assolando a sua vida, algo que vai e vem, se não vem da tua mãe, da tua avó, do teu bisavó, do teu tataravô. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Fala glória a Deus. Fala, me ensina, Senhor. Posso parar de pregar ou posso continuar? Amém. Então vamos lá. Fala prisões espirituais. Agora, quando nós falamos de prisão espiritual, já é outro nível de libertação. Vocês vão ver pessoas aqui sendo libertas de aprisionamento espiritual. Não é você chegar a expulsar um demônio. É você tirar a pessoa de uma dimensão. Amém, amém? Você tem espírito, tem uma autoridade para ver onde ela está e tirar essa pessoa de onde está. Vou te contar só um exemplo bem básico. Ministrei muitas pessoas nessa área de libertação de prisão. E a coisa muda, assim, instantaneamente. Sabe o que é mudar? A pessoa muda quando ela sai da prisão? Eu lembro uma época que eu estava na Suíça ministrando numa moça. Uma senhora. E ela falou que sempre era curada e voltava essa enfermidade no corpo dela. Vários tipos de enfermidade vinha nela. Ela sempre era curada de uma, resolvia o problema no médico, era na igreja, oração, saía, voltava. O pessoal estava tudo comigo, me vendo ministrar nela. Eu ministrei e ela foi curada. Mas quando ela me contou o caso, que sempre voltava, eu olhei para ela em espírito, eu consegui ver ela dentro de uma dimensão, e ela estava aprisionada num lamaçal de lodo, muito lodo, em um lugar muito escuro a alma dela. E eu olhei para ela e falei assim, você já foi envolvido com prostituição? Ela já foi prostituta. Eu falei, você está aprisionado numa dimensão, os demônios assolam você hoje, que não consegue mais te derrubar na prostituição, te assola na sua saúde, o seu corpo é assolado. Ela falou, eu também não consigo casar. Eu falei, posso ministrar a libertação para você? Ela pode. Quando eu coloquei a mão nela, caiu no poder. E eu vi ela lá dentro. Eu vi um anjo descendo e tirando de lá. E eu começava a ministrar sobre a alma dela. Eu falei, sai desse lugar de escuridão que você está agora, desse lamaçal. E ela se via onde ela estava, ela conseguiu se ver. E eu fui ministrando, conforme eu fui vendo o espírito, ela foi saindo. Irmão,
De repente eu vi uma porta com uma luz imensa, muita luz. O pessoal que estava comigo, todos que estavam no ambiente, viram a própria luz da igreja, a luz foi assim, ó. Parece que colocou 100 watts a mais na luz. Deu um clarão na igreja tão grande que todos que estavam perto viram na hora que ela foi liberta. Não foi só uma coisa que eu vi. Todos, fisicamente, Deus deu um sinal no ambiente. Quando eu falei, entra por essa porta, a luz foi assim, ó. Bum, clarão da igreja. Quando ela voltou, sabe como é que estava o corpo dela? Limpo. Absolutamente 100% curada. Não tinha um caroço, que ela estava cheia de caroço no corpo. Um caroço. Tinha uma enfermidade no corpo dela. Dá glória a Deus aí. Então tem pessoas que sempre estão com a mesma enfermidade. Não, alguma área da sua alma está em uma dimensão de aprisionamento que os demônios conseguem acesso para assolar o teu corpo. Grave muito bem que eu estou te ensinando isso, porque são as coisas mais primordiais de nós ensinarmos e você aprender também a orar pela sua própria libertação. Quem está comigo dá glória a Deus. Então repita comigo, quebra de vínculos, fala fortalezas, maldições geracionais, prisões espirituais. Escuta o que eu vou falar para você também. Pode-se gerar fortalezas religiosas nas pessoas. Ficamos tanto tempo dentro da religião que não conseguimos se abrir para a revelação. Não conseguimos viver o mover do Espírito Santo. Não conseguimos enxergar nenhuma outra verdade a não ser daquilo que nós fomos formatados dentro do sistema religioso. Tá, glória a Jesus aí. Olha, vou contar um exemplo da minha mãe. Minha mãe foi anos líder de mesa de oração, mesa da Assembleia de Deus. O presbítero Biro está aqui. Conheceu minha mãe, ele lembra na época que minha mãe ministrava, pregadora, lembra? Na Assembleia de Deus. E quando eu estava recebendo revelação de reino de Deus, e olha que eu era dentro da Assembleia de Deus também, mas a graça bendita chegou na minha vida. Eu falava da minha mãe sobre a pessoa do Espírito Santo, eu falava das coisas que eu aprendia. A minha mãe olhava para mim assim e falava, Robson, você fala de pão, mas eu não entendo o pão que você está falando. Eu não consigo entender o que você está falando. Eu comecei a ensinar minha mãe, mãe, você tem que aprender a orar em línguas. Ora em línguas. Eu falo em línguas. Falei, você tem que orar em línguas, mãe. Eu não entendo isso. Chegou um tempo que ela recebeu a revelação, ela entendeu por revelação. A fortaleza religiosa começou a ser quebrada. Que é o sistema de crenças e pensamentos e sentidos que ela tinha. Quando aquilo ali começou a ser derrubado, ela começou a entrar na revelação, ela começou a ser transformada. O crescimento dela foi assim. Amém, amém. Quem está comigo dá glória? Dá glória! Agora, existem fortalezas em você, na sua alma, que também te impede você de ser cheio do Espírito Santo. Fortaleza do seu passado que te acusa, que vai ter que cair por terra. O Espírito Santo é para todos. A unção é para todos. Os dons do Espírito Santo é para todos. Aleluia! Não importa o pecado, não importa o que você viveu no teu passado. Importa que Ele te dê um novo presente. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, amém. Agora vamos lá. Vou te dar mais, eu estou te dando uma introdução daquilo que vai acontecer toda segunda-feira. Quem quer receber aqui? Então quero ver você, não sou de fazer campanha, mas tu vai fazer uma campanha de libertação, amém? Quem vai fazer a tua campanha de libertação aqui? Então tá bom, tu vai fazer 7 segunda-feira, tu vai vir para cá. Não é ritual não, tá? Para receber toda a matéria do módulo Restauração e Reconciliação da Glória. E outra, tu vai comprar esse módulo também, deixa de ser preguiçoso, amém? Não seja mão de vaca nem pão duro, que isso aí também é libertação, tá? Tu vai lá, vai abençoar a igreja, porque eu não pego dinheiro para mim, vai abençoar a igreja, ok? O módulo é sensacional, irmão. É muito bom, abre muito o nosso entendimento. Amém, amém? É maravilhoso isso aqui. Posso continuar? Repita comigo agora assim, ó. 4 ferramentas que Satanás usa contra a minha mente. Vou te falar 4 palavrinhas só, tá? Na verdade, vou te falar 4 palavrinhas para você. A primeira dela, quando você está debaixo de opressão, começar a batalha espiritual contra vocês, para te tirar da igreja, para perturbar teu casamento, perturbar tua vida, seja qual for a área. A primeira coisa que o diabo vai colocar você, fala sugestão. Sugestões. Fala sugestões. O diabo ele sempre vai te sugerir algo na tua mente. Lembre-se disso. Tudo que é contrário ao que a palavra diz, ao que Deus te fala, ao caráter de Deus, à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, não aceite isso na tua vida. Dá glória a Jesus aí. Amém, amém. Como o diabo ele derruba pessoas? A maioria das pessoas. Uma sugestão. Vou te dar uma sugestão para você. Tome cuidado com isso. Porque quando a batalha espiritual começa a travar na mente de uma pessoa para derrubá-la, tirar da graça, tirar de onde ela está, ou seja o que for que fazer na vida dela, mexer com o casamento dela, o que seja o que for, ele vai vir com sugestões para você. Segundo, fala segundo. Suposições. É perigoso.
Coisas que você acha que na verdade não é. Coisas que você está acreditando que você não tem nem fundamento para saber se é verdade ou não é. Coisas que alguém te falou, coisas que você pensou. E você começa a colocar o quê? Suposições. Suposições sobre o teu marido, suposições sobre o teu filho, suposições sobre o teu líder, suposições. Fala para o teu irmão, tome cuidado com isso. Fala, terceiro. Argumentações. Quando um crente está debaixo de opressão maligna, vai argumentar. Não consegue mais aceitar uma verdade e sempre vai procurar o quê? Uma argumentação contra a verdade. Fala, contra a verdade, não existe argumentação. A verdade é a verdade. Amém, amém? Se eu falo o que está escrito aqui, está contra o que você está contra o que está escrito aqui, não adianta argumentar. Isso é o diabo. Vocês estão me entendendo? O diabo sempre vai ir em coisas e para te sugerir exatamente em áreas que você acha que você tem a razão. Tome muito cuidado com a tua própria razão. Quem está comigo dá glória a Deus aí? Fala, quarta coisa. Refutações. Fala, refutações. Nós estamos falando de confronto. Quando a pessoa está sempre refutando, ela não aceita absolutamente nada. Por que você colocou esse copo aqui? Eu não falei para você colocar esse copo aqui. Amém, amém? Por que você deixou essa vassoura aqui no meio do caminho, homem? Amém, amém? Às vezes coisas pequenas dessas, mas faz toda a diferença. Coloca um som de fundo bem rapidinho para mim, por favor. O povo não ficar disperso. Bem baixo, bem baixo, bem baixinho. Fala, 4 ferramentas. Qual é a primeira? Olha, eu vou parar de pregar, vou embora, hein? Vou ficar pregando para povo preguiçoso aqui dentro não, hein? Sugestões, a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Qual é a quarta? Vou fazer uma provinha depois, amém? Irmãos, eu ainda não entrei na pregação, eu só estou te dando um ensinamento, uma introdução. Estou te mostrando ferramentas, áreas, coisas espirituais, questões. Mas eu preciso entrar numa palavra para vocês ainda. Eu posso continuar? Calma que nós estamos com o propósito de terminar antes de 10 horas o culto, tá? São 9h27 agora. Nós vamos dar início à nova etapa agora da mensagem. Grave o que eu vou falar para vocês agora. Muitos crentes perguntam como Satanás consegue ganhar terreno em suas vidas. O primeiro lugar, onde Satanás começa a trabalhar, sempre será nas suas mentes. E uma das maiores e mais poderosas armas do diabo é a sugestão. Toma cuidado com os pensamentos que o diabo te sugere para você. Pensamentos malignos, pensamento de divórcio, pensamento de fornicação, pensamento de cobiça, todos esses tipos de pensamento. Tome muito cuidado contra isso. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Lembra, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7, qual foi a arma que o diabo usou para derrubar Adão e Eva? Qual foi? Das 4, qual foi? Ele fez uma sugestão. Peraí, não foi muito bem assim que Deus diz. Olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Tome muito cuidado com a sugestão dos diabos. Elas podem vir em várias áreas da sua vida. Olha para mim, bem sério, olha para mim, olha para o apóstolo. O diabo ele pode usar uma sugestão para você de autocomiseração e você não se sentir digno nem de estar aqui dentro. Isso é o diabo. Talvez o diabo tenha sugerido vários pensamentos que trouxeram um bloqueio na sua mente, está bloqueando o teu espírito, porque você está aceitando uma coisa que Deus não está falando, e você está dando ouvido ao que o diabo quer que você ouça. Em todas as minhas fraquezas, desde meu adolescente, eu lutando pela minha libertação, lutando para alcançar as promessas da minha vida, eu sempre ouvia Deus falando comigo, nunca pare. Tudo que o diabo me sugeria, problemas familiares, problemas na igreja, problemas pessoais, problemas, tudo quanto é área, o diabo fala, pare, segue outro caminho. Eu não aceitava. Eu sempre ouvi a voz de Deus, continue. Quer dizer uma coisa, ouça jovens, todos vocês que estão aqui dentro, todos que estão aqui dentro, ouça isso aqui. Um dia, eu estava cansado, estava recém-casado, morando na segunda casa de aluguel, em uma casa mal assombrada. Era a casa mal assombrada. Meu Deus do céu. Que casa mal assombrada. Escute que eu vou falar sobre libertação também. Tem pessoas que estão morando em locais, ou se mudou para morar em uma casa, que está sendo perturbada. Tome cuidado com isso, por causa dos espíritos regionais que estão naquela dimensão daquela casa. Quando eu entrei naquela casa, eu lembro que era a casa de um vizinho conhecido do meu pai faz tempo. Ele me cedeu a casa para morar, recém-casado. Irmão, aquela casa tinha 3 demônios tenebrosos. Eu encarei os 3 espíritos que atuavam na vida daquele homem. Sabe como é que era a vida daquele homem?
Ele falava para a esposa dele que ele trabalhava distante. Ele ficava uns 16 dias, 15 dias fora de casa. 15 dias em casa, 15 dias fora de casa. E a mulher dele passou durante anos, mais de 18 anos, com ele trabalhando fora de casa. Na verdade, ele não trabalhava fora de casa. Ele tinha uma outra família em uma outra região. E uma família completa. Ele tinha um casal de filho com uma mulher e um casal de filho com outra mulher. Ele viveu durante aquele jugo durante muitos anos, até que um dia a mulher dele descobriu. E eu lutei contra aqueles espíritos lá na casa. Só para você entender como é que é terrível. Então eu falo para vocês, tome cuidado, porque tem lugares que vocês estão morando, que vocês têm que aprender batalha espiritual, vocês vão ter que repreender espíritos regionais. Quem está entendendo fala amém. É uma coisa séria. Você tem que ganhar autoridade sobre isso. Quem está comigo fala glória. Vocês estão fracos, eu estou sentindo a mente de vocês desconectar, hein? Conecta a fé de vocês aqui, hein? Posso parar de pregar? Vou pregar, para de pregar. Então todos levantem a mão assim, assim. Coloca a mão na tua testa assim. Fala, Senhor, me ajuda a receber esse ensinamento. Isso aqui era para me pregar assim para vocês, ó, rapidinho. Ó. Sabe por que eu tenho dificuldade? Não é porque eu estou parando, não, é por causa de você. Tem muitas pessoas que o diabo não quer que você ouça o que eu estou falando. Não quer que você aprenda sobre isso. Quando Deus começou a me ensinar e gerar unção de libertação, ministério de libertação na minha vida, eu passei por todas essas fases aqui, eu aprendi tudo sobre tudo de libertação que você possa imaginar. Eu fui levado numa dimensão do mundo espiritual, diante de uma grande líder de libertação, que ela me entregava um livro, e ela marcava na prancheta assim, isso eu tinha meus 23 anos, 22 anos de idade. Ela marcava assim, ó, aprovado. E me dava autoridade de ministrar libertação. Eu recebi a autoridade. Nossa, anos atrás. Posso continuar? Então vamos lá. Repita comigo. Libertação é trabalho. E trabalho árduo. Quando começar um processo de libertação na sua vida, tu pense 2 vezes em parar e estancar esse processo. Antes, melhor nem começar um processo de libertação na tua vida do que começar e parar. Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Quando um espírito é expulso de um corpo, de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Depois de um tempo, depois de 7 dias, o que ele faz? Voltarei para o mercado de onde sair. Ele leva outros 7 demônios piores do que ele. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. É melhor você ter muita consciência. Quando Deus começar a te libertar, e você sabe que você entrou num processo de libertação, cuidado para o diabo não te levar você a pecar no meio do teu processo de libertação. Porque ele vai lutar contra você para tentar fazer você regredir. Tenha disposição. Você teve disposição para pecar o quanto for lá fora. Agora você tem que ter disposição para se santificar aqui dentro da casa de Deus. Você teve disposição para ficar noites inteiras em baile funk, se prostituindo, drogando, fazendo o que for, usando o teu dia. Agora você tem que ter disposição, ficar no culto, suportar a palavra para você ser santificado para a tua salvação eterna. Dá glória a Deus aí. Ore em línguas agora, todos orando em línguas. Um dos pontos mais importantes sobre libertação. Orando em línguas, orando em línguas. Primeiro, a pessoa passa por opressão. Segundo, ela é tomada por obsessão. Terceiro, ela é tomada por possessão. Fala opressão, obsessão e possessão. Então, se vocês estão aqui não me ouvir, se você não conseguir colocar teu coração no que eu estou falando aqui, é melhor você ir embora. Você não vai conseguir aprender nada aqui dentro. Você tem que se esforçar. Fala esforço. Porque você está lutando contra a sua carne, contra os demônios que estão aí também te acompanhando aí. Você vai ter que ser liberto. Não se ofenda com isso. Isso é uma verdade. Fala opressão, obsessão e possessão. A batalha espiritual se trabalha primeiro na opressão. O diabo vai fazer de tudo para conseguir ganhar espaço e acessar sua vida, sua alma. Quem está entendendo a glória a Deus? A opressão ela vem para te derrubar do teu estado de santificação e de equilíbrio. Então o diabo ele levanta a opressão de várias áreas. Tem algo que eu ensino sobre multiplicação de ataque de inimigos. Multiplicação de inimigos. Às vezes o diabo está te atacando só numa área, só numa área, só numa área, só numa área. E não está conseguindo te derrubar, sabe o que vai fazer? Vai levantar 1, 2, 3 áreas diferentes para te atacar ao mesmo tempo, para te cansar, para tentar ferir a tua alma, a tua consciência, tua mente, para você entregar os pontos. Fala para o teu irmão, não entrega os pontos. Quando nós falamos de multiplicação de ataque de demônios,
Nós estamos falando o quê? Está tendo um probleminha no casamento, mas quando o diabo ataca a finança, atacando o relacionamento, a coisa multiplica, é verdade ou não é? É verdade ou não é? A maioria dos casais tem problema no casamento por causa de finanças, dinheiro. Se a coisa já não está bem entre o casal, quando a coisa fica ruim na área financeira, aí a opressão aumenta mais. É verdade ou não é? Porque o nível de estresse, preocupação e de ansiedade se levanta. Ou seja, o diabo vai te atracar com estresse, opressão na área de ansiedade e preocupações. Aí quem é que vai ficar suportando? O homem cansado, preocupado com as dívidas. A mulher falando no seu ouvido, você não lava a louça, você não faz aquilo, você não faz aquilo ali. Aí a opressão parece triplicada, é verdade ou não é? É um problema sério. E por falta de sabedoria, é o que mais as pessoas têm problema dentro de casa. É verdade ou não é? Ainda vem a sua sogra querendo comer quando você não tem comida para dar para ela. E pior ainda vem lá o teu amigo na hora do almoço ainda. Você lá com problema dentro de casa, problema nas finanças, problema com a mulher, problema com o cachorro, o periquito, ainda o vizinho que faz barulho. Parece que é uma coisa simples, mas é verdade, não é? É verdade ou não é? Posso te dar uma dica para você? Posso dar uma dica para você? Vai pro monte, irmão. Some. Vai pro meio do buraco, do mato. Sai do meio do problema. Amém, amém? O negócio tá tenso, vai resolver ficar discutindo? Resolver ficar pensando no problema? Não! Fala, estratégia. Calma, estou te ensinando algo sério. Fica comigo. Fala, quando se multiplicam os inimigos, preciso de estratégia. Quando eu sinto que a coisa... Peraí, tá cercando aqui, peraí. Eu vou para o altar, eu vou para o monte, eu vou para o meio da mata. Não, peraí, eu vou para um lugar diferente. Eu parto para encontrar Deus, eu saio do meio, aonde está um ambiente de guerra, eu recebo o revestimento e volto para pegar o capeta. Amém, amém? Dá glória a Deus aí. É assim mesmo. Fala, revestimento. Então, quando você está numa guerra e o diabo está multiplicando inimigos contra você, áreas de opressão na sua vida, o diabo está querendo acesso para te derrubar do teu estado espiritual. Quem está entendendo? Fala amém. Qual é o nosso estado espiritual? Fala, meu estado espiritual. Faz assim. Faz assim. Fala, vitória. Fala, vitória. Você tem que entender que quando você está consciente de Cristo na tua vida, você já tem a maior vitória da tua vida. Você tem que aprender a reverter pensamentos demoníacos, terrenos, que tentam manipular a sua fé, para derrubar a sua fé, de fazer você olhar para o teu probleminha que está passando agora e esquecer que a maior vitória que você tem é de estar em Cristo, a tua salvação eterna. Aleluia! Dá glória a Deus aí! Então você tem que aprender o quê? Para vencer opressão maligna, olhe para Cristo. Olhe para o alto onde vem esse socorro. Fala, meu estado espiritual em Cristo não pode ser abalado. Você pode estar passando guerra nas finanças, guerra na família, guerra aqui, guerra ali. Ou mantenha-se focado em Cristo, que a guerra vai cair. Inimigo se levanta para cair. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Dá glória a Deus aí. Não saia da tua posição, porque o Senhor já está vindo ao teu encontro. Dá glória. Fala, eu creio. Escute. Parece que o problema quando ele pendura, sabe uma coisa? Eu falei uma palavra hoje para a jovem Amanda, sentada aqui. Falou sobre adoração. Ela falou, hoje eu vim decidida a adorar. Olha que glória que foi hoje. Mas eu falei uma coisa para ela. Eu sei que você passa. Você passa luta, você tem dificuldade. Isso você tem ali em cima. Você tem dificuldade do povo quando também não está adorando o Senhor. Você tem dificuldade disso. E olhe lá. Deus nos colocou numa condição e não deixa buscar outro tipo de recurso até que Ele traga e faça do jeito dele aqui na adoração. Ele está nos ensinando, mano. Ele está te ensinando, sabe o quê? Quando as coisas são muito difíceis, Ele está te treinando para coisas muito grandes. Eu falei, o mais difícil é tocar e cantar ao mesmo tempo. Mas sabe o que significa isso? Deus está te preparando para coisas grandes na sua vida. Eu falei assim, não se sinta alegre quando as coisas só fica tudo bem. Tenha alegria quando as coisas não saem do seu jeito, quando não rompe. Quando você desce e você não atingiu o ponto que você queria. É aí que está o rompimento. Quando você aprende a lutar contra a frustração. Quando você aprende a lutar contra os pensamentos malignos, o diabo quer colocar desistência na sua vida. Quando você aprende a resistir à dureza, à dificuldade, aí você vai ver a unção de rompimento que você vai ter. Quando você aprende a lutar em terrenos difíceis, você conquista qualquer outro terreno, meu filho. Dá glória a Deus aí! Amém, amém! Sabe que eu tenho força para orar? Sabe que eu consigo vencer hoje na vida? Porque onde Deus me forjou, meu filho, muitos teria fugido há muitos anos. É ou não é? Hã?
Então não fuja da tua guerra, aprende a vencer a opressão e aprende a estabelecer o domínio de Cristo através da tua fé, da tua unção, da autoridade que Ele te deu na tua casa, onde você mora, na tua região. Dá glória a Deus aí. Dá glória, irmãos. Posso falar para vocês? Posso abrir? Todo lugar onde eu morar, tudo quer fazer, os demônios da região, tudinho vir fazer uma visitinha para mim. O que você está fazendo aqui? Eu lembro uma época que eu estava morando por um tempo na Barra da Tijuca, até esperar a casa sair. Aí eu fiquei um tempinho ali morando. Irmão, era muito capeta, muito diabo. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei naquele lugar, eu vi espírito, lá embaixo os demônios, tudo reunido assim. Eu fiquei em espírito vendo. Espírito de mentira, espírito de engano, todo espírito. Aí eu vi aquele espírito, aquele negócio de palhaço, de carnaval. Todos os tipos, estava tudo lá. Eles estavam conversando. Aí, meu Deus, me levou meu espírito para ouvir. Eles não me viam. Eles estavam falando, o que ele está fazendo aqui? Você tem que entender que aonde você está, meu filho, você é uma afronta para o inferno. Fala, eu sou uma afronta para o inferno. E você tem que entender isso. Ou você vai afrontar ele ou ele vai te afrontar. E você tem que entender, você está tendo guerra, vai ter que mostrar para o diabo qual é o limite dele. Daqui você não passa. Fala para o teu irmão, estabeleça uma linha de limite. Aprenda a usar a sua autoridade. Quando o diabo ele te ganhou na guerra, na sua mente, ele já conseguiu acessar a sua alma. Agora, se você for firme na tua mente e ter a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, e nós temos a mente de Cristo. Fala, tem a mente de Cristo. Fala, a palavra de Deus é a proteção da minha mente. Quando o diabo conseguiu ganhar você nas sugestões, oprimir você com sentimentos, mediocridade, autocomiseração, renúncia, perda de fé, o diabo já ganhou espaço, ele conseguiu entrar no teu espaço. Mas quando você resiste o diabo, ele vai fugir de você, da glória a Deus aí. Fala, fica firme, irmão. Fala, fica firme, irmão. Escuta agora, presta atenção nisso aqui. Quando o diabo ele começa a atuar na batalha espiritual na tua mente, ele conseguiu entrar com a opressão, ele vai tentar trazer algo chamado obsessão em você. Fala, obsessão. Obsessão é o desejo pelaquilo que o teu pensamento estava te sugerindo. O diabo, ele não somente vai te sugerir pensamentos, mas também ele é atraído por pensamentos. Porque nem todo pensamento mal vem do diabo, você sabia disso? Quem está comigo da glória a Deus aí? Você tem áreas da sua alma, na sua mente, que sai um processo chamado, fala, restauração. Quer saber mais disso? Módulo 2, mas também a gente vai pregar para você. Fala, restauração. Fala, libertação. Manter a libertação. Processo de restauração. Tem áreas da sua vida que você vai passar uma libertação, que o demônio vai sair. Você vai ter que manter a libertação e vai entrar, falar, restauração. A restauração significa que a verdade de Cristo, o sentimento de Cristo, o caráter de Cristo, o domínio de Cristo, o poder de Cristo vai entrar nas áreas aonde o diabo tinha acesso no teu passado na tua vida. Tu era uma pessoa negativa, agora tu é uma pessoa positiva. Dá glória a Deus aí. Apóstolo Paulo diz, Filipenses capítulo 4, versículo 4, fala, em tudo, fala, dê graça. Fala, alegrai-vos do Senhor. Fala, alegrai-vos do Senhor. É isso que ele fala, alegrai-vos do Senhor. Fala, alegrai-vos do Senhor. Pronto, você tem sintoma de quê? Depressão, ficar triste, ficar rancoroso? Deus vai te libertar. Mulher, Deus vai libertar teu marido rancoroso, tá? Só traz ele na segunda-feira aqui. Amém? O homem não gostou muito não, né? Maridos, Deus vai libertar tuas mulheres faladeiras. Pode ser. Ela não vai ficar mais murmurando na tua casa, vai dar muito glória, vai pegar a vassoura dando glória a Deus. Amém, amém? É sério, quando Deus está te restaurando um padrão de pensamento e comportamento, significa que o diabo está perdendo acesso na tua mente, no teu comportamento. Dá glória a Deus aí. Então, nós temos 3 problemas aqui, o diabo, a tua carne e o mundo. Então você vai ter que aprender a lutar contra o diabo, lutar contra a tua carne e lutar contra o mundo. Dá glória a Deus aí. Tem coisa, irmão, que eu não estou lutando com o diabo não, estou lutando com a pessoa. Fala, qual o problema disso? Fala, qual o problema disso? Que eu não tenho autoridade de mandar no teu espírito. Deus, ele não fica mandando no teu espírito. Podemos expulsar um demônio, mas eu não posso expulsar a rebeldia de uma pessoa. A sua decisão, a sua vontade, eu não posso expulsar. É a sua carne, é o seu desejo. E você tem que entender que na batalha espiritual você vai ter que identificar. Esse é o diabo, essa aqui é a minha carne, isso aqui é o mundo. Tem coisa que o mundo te sugere, porque é o mundo, e já é isso no maligno. Está contaminado. Tem coisa que o diabo está te sugerindo. Tem coisa que você está querendo. Quem está entendendo da glória de Jesus Cristo? Fala para o teu irmão assim, ó, vigia. Anda no espírito, varão. Fala, anda no espírito, varoa. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus.
Agora presta atenção, já estou encerrando a palavra. Temos 15 minutos. Fala, obsessão. Quando o diabo ele consegue acessar o teu coração por causa de pensamentos, batalha espiritual, você aceitou o que era do teu velho homem. Sabe o que é engraçado? Fala o quê? Quero saber se você está comigo. Por isso que eu tenho que ficar repetindo com você toda hora. É que o diabo ele sempre vai sugerir para você aquilo que é familiar. Aquilo que era comum no teu passado. Aquilo que pertencia à tua velha natureza. Aquilo que pertencia ao teu velho comportamento. Aquela maneira de agir sempre que você fala, eu sou assim, eu nunca vou mudar. Isso é o capeta. Você está entendendo? O diabo que nunca vai mudar. Amém, amém? Você vai ser transformado de glória em glória. Quer dizer, eu era rancoroso, eu era mal-humorado. Isso é o diabo e ele usa isso contra você. Jesus vai te dar o Espírito Santo para você se alegrar em Cristo Jesus. Dá glória a Deus aí. Fala, meu comportamento precisa de restauração. Então nem tudo é demônio, é comportamento e a pessoa vai ter que mudar. Ou ela vai mudar para o bem, ou vai mudar para o mal. Amém, amém? Ou é pelo fruto do Espírito, ou vai ser na pancada das provações. Deus ele te quebranta de duas formas. Ele te quebranta quando você está aberto a Ele. Ele te dá a contrição divina, o Espírito Santo. Ele vai te mudando, porque você está desejando a mudança. Mas agora, quando Ele está falando com você, então peraí. Segue um pouquinho a tua vontade só. Vou deixar você um pouquinho. Vou te pegar na tua própria vontade. E Ele não força. Ele sempre vai te mostrar o que é melhor para você. Fala, os demônios e o Espírito Santo. Eles sugerem. Te fala. Você que aceita. Ou você dá ouvido ao diabo ou ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala o pensamento de Deus para mim, eu aceito. Quando eu estou aqui, se eu estou errado em qualquer coisa, eu ouço a voz do Espírito. Não, faça assim. Fale assim, Senhor, estou aqui para te obedecer. Estou aqui para te obedecer, Senhor. Escute, tome cuidado com a tua carne e não deixe falar que tudo é o diabo. Que a tua carne, ela é teimosa. Enganoso é o coração do homem que está sem o Espírito Santo, que não conhecendo o Espírito Santo. Fala, meu coração. Fala, my heart. Fala, meu coração precisa de transformação. Transformation. Amém, amém? Fala, transformação. Calma aí. Olha quanta coisa nós vamos ter que trabalhar em vocês. Rapaz, vocês são trabalhosos demais. O ser humano dá muito trabalho, misericórdia. Acho que o trabalho mais difícil que existe na terra é o trabalho de ser pastor. Amém? Amém? Não, acho que do apóstolo é pior, que ter que lidar com o pastor, que está problemático também. Acho que é pior ainda. Posso continuar? Vocês estão comigo, irmão? Olha lá, peraí. Olha quantas coisas eu já falei para você até aqui. Olha quantas coisas eu já estou te ensinando aqui. Agora repita comigo. Eu vou ter que passar um processo de libertação no meu coração, na minha alma, no meu corpo. Quando nós falamos desse processo de libertação nisso, significa que o quê? Todas as áreas que o diabo lhe atuou no seu coração, amargura de coração, rejeição, falta de paternidade, todas essas áreas precisam de uma libertação e precisam de uma restauração. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, toda a verdade que vem por meio de revelação, em cada parte de você, do seu ser, vai trazer uma liberação do poder divino dentro de você para te libertar de algum engano, de alguma escravidão do seu passado. Se você sentir uma pessoa que era sempre rejeitada, que as pessoas não tinham amor por você, você vai começar a sentir o amor de Deus. Isso é uma libertação. Se você não conseguia se amar, você vai ser liberto disso e você vai passar a se amar. Se você sempre era uma pessoa depressiva, você vai ser uma pessoa alegre. Se você era uma pessoa rancorosa, vai ser uma pessoa feliz. Amém, amém. Amorosa. Isso é libertar. Tu viu quanto trabalho nós temos agora? Então, toda semana vamos bater firme na tecla, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a ter uma libertação pessoal na sua vida? Você quer uma libertação na sua vida? Agora, os benefícios da libertação são inumerados. Fala, inumerados. Inumerados. Quando Deus ele te liberta em alguma dimensão na sua vida, algo do céu pode acessar você, pode ser dado. Quantas coisas na sua vida está parada? Você não é feliz no casamento, você não é feliz nas finanças, você não é feliz com os filhos, você não é feliz em muitas áreas. Você precisa ser liberto. Agora grave o que eu vou te falar. Ninguém, nem o Senhor Jesus, nem eu, ninguém,
pode libertar uma pessoa se ela não quiser. Você escolhe se você quer ser liberto ou não. Quem está entendendo, fala bem. Não adianta. Tem áreas na sua vida que o diabo vai resistir à libertação porque você vai ter ela como muito comum, como sua verdade. E quando o confronto da verdade chegar, é difícil. Tome muito cuidado com isso. Porque tem áreas para me tocar em libertação na vida das pessoas que é crônicas. Tem raízes. Fala, raízes. Quando começar a libertação nas suas raízes, é a hora que você vai chiar. Olha o que eu estou falando. Amém, amém? Quando a gente está podando ramos, é mais fácil. Mas agora, quando começa a tratar na raiz do seu caráter, a coisa começa a ficar difícil. Quem está entendendo da glória a Deus aí? Quem está entendendo da glória a Deus aí? Posso finalizar rapidinho? Amém, amém? Vou sortear minha folhinha. Quem quer a folhinha? Corre, tem que pegar, corre. Ninguém vai querer, não? Ah, irmão, vem cá, irmão. Tô aqui. Irmão, bonitinho pro Senhor. Caraca. Parabéns pela sua fome. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém? Dá glória a Deus. O irmão foi rápido, hein? Caraca, primeira vez, hein? Primeira vez que vem aqui? Aí o cara tá mais rápido que vocês da casa, cara. Tudo resumindo o que eu preguei aqui para vocês. Amém, amém? Então fica de pé no nome de Jesus. – 9h51, da glória. O culto foi uma benção, amém, amém? Você gravou essa palavra? Ok. Lembra disso? Fala opressão, obsessão e possessão. Só para finalizar aqui, olha aqui para mim. Quando você é vencido pela opressão e nasce a obsessão, o pecado desceu para o coração. Fala, pequei. Quando você pecou, é o momento que você sente aquele distanciamento da presença de Deus. Acusações do diabo, ela vem contra você em peso. E você fica debaixo agora de obsessão. Isso é muito perigoso, porque é um crente que está obcecado por um pecado. Entrou um sentimento que não era para estar no coração dele. Essa pessoa, ela está prestes a cair do espírito. E só para mim finalizar algo para vocês. No livro de Hebreus, capítulo 6, eu gostaria que você lesse, eu vou ensinar para você, antes de você ir embora, em 1 minuto, o que é pecado para a morte. João disse que é pecado para a morte, pecado que não é para a morte, correto? Amém, amém? Vou ensinar para você aqui, ó. Hebreus 6, diz assim. No versículo 4. Ora, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, repita comigo, iluminados, experimentaram o dom celestial, fala dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, fala conhecer o Espírito Santo, provar os benefícios da palavra de Deus, fala conhecer a palavra de Deus, ó, e os poderes da era que há de vir, fala, há uma era que há de vir, chamada milênio e eternidade. A era do milênio já está chegando. Uma pessoa só pode pecar para a morte se ela conhecer essas 5 coisas na vida dela. Você não pode julgar um cristão imaturo que começou agora, que não tem conhecimento do Espírito Santo, não conheceu a palavra de Deus, não tem a comunhão, a intimidade, não teve iluminação, não teve revelação, e falar que ela pecou para a morte. Por mais grave que seja o pecado dessa pessoa. Vou te contar um caso de um homem que ficou com espírito de perturbação na vida dele. Esse homem, eu conheci, ministrei várias vezes na vida dele. Ele um dia começou a ser oprimido dentro de casa. E começou a aparecer palavrões na mente dele. Palavrões, palavrões, palavrões. De repente, aquilo entrou nele. Ele era uma pessoa totalmente normal. Fala, normal. Olha o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Olha o caso desse homem. Ele ficou ouvindo palavrões na mente dele. E de repente, ele xingou o Espírito Santo.
ele começou a xingar o Espírito Santo. Aquilo ali voltou-se contra ele de uma tal forma, contra o próprio coração dele, que ele entrou no estado de esquizofrenia, ficou esquizofrênico. A mulher dele trazia ele para o culto e ele ficava assim, ó. O culto inteirinho assim, ó. Passando o tempo, ela foi trazendo ele. Eu comecei a ministrar na vida dele. Ele começava a cair e chorar. Ele chorava. Ele ficava chorando igual criança. Sempre a mesma coisa. Só que ainda não sabia o que tinha acontecido. Um belo dia, descobriu o que aconteceu. Aí ele confessou para mim. Só que ele já estava melhorando. Quando ele confessou para mim, sabe o que aconteceu com esse homem? Fala o quê? Ele descobriu que ele não tinha pecado contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Fala, por quê? Ele não conhecia quem era o Espírito Santo. Você pode pecar contra alguém que você não conhece? Não. Sabe por que todos pecam contra Deus? Fala, por quê? Porque Romanos 1, 28 diante diz que todos os atributos invisíveis e visíveis de Deus são conhecidos pela natureza. E o homem é indesculpável do seu próprio pecado, porque a lei de Deus foi colocada dentro da sua própria consciência. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Então todos podem pecar contra quem Deus é. Mas Jesus falou, pequeis contra o Pai, peque contra mim. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora fica aqui uma dica para vocês. Esse é o pecado fatal por qualquer pessoa que um dia conheceu o Espírito Santo, sabe quem ele é e pecar contra ele. E esse pecado, Hebreus 6, 4, é o pecado contra o Espírito Santo. Você que tem o conhecimento da palavra de Deus, recebeu iluminação, conhece o Senhor, tem conhecimento do Espírito Santo, a presença dele, você sabe quem é o Espírito Santo. Se você se voltar contra ele, se recair no seu pecado, você está pecando para a morte. E diz Hebreus 6 o quê? Que é impossível que voltem ao arrependimento. Por isso que tem pessoas, escute o que eu vou falar para vocês, está no meio gospel, vocês conhecem, estão na mídia, que viraram falsos profetas, porque pecaram nesse nível contra Deus. Hoje, a fortaleza e o domínio de Satanás está sobre essa pessoa e usa ela para os benefícios das trevas. Eles não são mais ministros de Deus. E Paulo fala sobre os ministros de Satanás. Então tem homens que pecaram gravemente contra o Espírito Santo. E não tem perdão para eles. É juízo de condenação eterna. É duro isso? É. Mas Deus sempre está livrando essas pessoas disso. Não é de Deus. Quando a pessoa chegar no estado desse para pecar nisso, é muitos anos Deus já está livrando essa pessoa para não cair nisso. Quem está entendendo fala amém. Então tá bom. Eu vou dar a benção apostólica. Pessoas que precisam ir para sua casa, vocês estão liberados. Obrigado pela sua presença. Semana que vem nós estamos aqui. Só que semana que vem já vai ser diferente de hoje. Amém? Na semana que vem, nós vamos começar a palavra mais cedo com pautas de oração sobre todos vocês. Todos vão fazer pautas na área e na matéria específica. Eu falei, quebra de vínculo, fortaleza, rompimento de prisão, etc. Restauração sexual. Vamos falar muito sobre restauração sexual aqui. Todas as áreas vai ser abertas para você aprender, orar, santificar a sua vida. Da glória a Jesus Cristo. Então, semana que vem se prepara, vem preparado. Escute bem. Você tem que orar pela sua libertação. Você tem que falar na tua casa, Senhor, eu quero ser liberto. Mas se tiver algum desejo obcecado em você ainda, que você ainda ama o pecado, o diabo pode até manifestar, mas você vai continuar do mesmo jeito. Você tem que rejeitar o pecado, você tem que rejeitar o comportamento antigo. Você tem que falar, eu quero, estou decidido a isso. A libertação ela chega na sua vida. Tem pessoas que eu olho, eu sei, falo, no momento, na hora certa vai ser liberta. Porque ainda ama o comportamento iníquo. Ainda ama quem ela é, quem ele é. Eu deixo. Porque quando a pessoa ainda se ama, ela sempre está ocultando os demônios na vida dela. Quando eu falei se amar, não é o se amar biblicamente, não. Estou falando o amar a sua carne, os seus próprios desejos carnais. Amar a vaidade, amar a chocarrice, amar o seu comportamento. Enquanto não é confrontado, é verdade não entra, não quer uma mudança de comportamento, o diabo sempre tem poder de ficar ali. Você está entendendo? Eu não posso forçar. É uma decisão do coração das pessoas. Agora lembre-se disso. Todos que pregam sobre libertação são as pessoas mais perseguidas que tem. Ok? Jesus ele expulsava demônios, os fariseus se levantaram e falaram, ele expulsa o demônio por Beelzebub. Muitas pessoas desacreditaram no meu ministério de libertação. Nunca foram ensinados sobre isso.
Você pode observar, todas as pessoas que não acreditavam no passado, hoje está tudo buscando libertação. Tudo buscando libertação. Todos. Líderes, pastores e pessoas que não acreditavam na sua própria libertação, estão buscando cada vez mais libertação. Preciso ser liberto dos demônios. Porque os principados entrou e eles falam, eu preciso ser liberto disso.